Muito bem, irmãos, nós vamos então voltar à primeira epístola de Paulo aos Coríntios, que é o material bíblico que temos estudado neste nosso programa de estudos bíblicos de quarta-feira. Chegamos ao capítulo 10, não é? Chegamos ao capítulo 10. Então, abra a sua Bíblia no capítulo 10. E hoje nós vamos ler os 13 primeiros versículos do capítulo 10, ok? Os 13 primeiros versos. 1 Coríntios 10, de 1 a 13. Eu leio, você acompanha aí silenciosamente, e depois a minha sugestão sempre é que você permaneça com a Bíblia aberta a fim de acompanhar a explicação do sentido da passagem. Então ouça com atenção, com fé, com alegria a leitura da palavra de Deus. 1 Coríntios 10, de 1 a 13. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como algum deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Até aí, verso 13. Vamos orar pedindo ao Senhor que nos ajude a ter uma boa compreensão do sentido da passagem. Obrigado, Senhor, pela bênção deste nosso programa de estudos bíblicos. Todas as quartas, normalmente, temos estado aqui juntos, estudando nessas últimas semanas esta epístola escrita pelo apóstolo Paulo, debaixo da inspiração do Senhor. Agora pedimos ao Senhor que o mesmo Espírito que inspirou Paulo, o escritor, esteja iluminando a nós, os leitores, os estudantes da epístola, de tal maneira que, com a ajuda do Espírito Santo, possamos ter boa compreensão do sentido desta passagem. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós lemos aí os
13 versículos, mas eu tenho a suspeita de que nós não vamos esgotar todo o texto lido. Nós podemos dividir esse texto, eu dividiria em 3 blocos, ok? Versos 1 a 5. Versos 1 a 5, o primeiro bloco. Depois, versos 6 a 10, o segundo bloco. Depois, versos 11 a 13, o terceiro bloco. Então, nós vamos analisar cada um desses blocos e eu acho que não vamos conseguir analisar os 3 blocos hoje. Mas não tem problema, querendo Deus, na quarta-feira que vem a gente prossegue. Preste bem atenção. Chegamos ao capítulo 10. Mas você precisa ficar sabendo que, embora tenhamos chegado ao capítulo 10, Paulo não mudou de assunto ainda. O assunto continua sendo o mesmo. Qual é o assunto do qual Paulo vem tratando desde o início do capítulo 8? Não, esse é toda a epístola, né? Problemas de uma igreja local. Esse é o tema do estudo. Mas qual é o problema de uma igreja local do qual Paulo está tratando desde o verso 8? Ele está tratando desde o início do capítulo 8 a respeito das coisas sacrificadas a ídolos. Você já sabe que a preocupação de Paulo é lidar com uma tensão que havia entre os crentes em Corinto em torno da legitimidade do cristão consumir carne. Qual era o problema? É que a possibilidade de comer carne de um animal sacrificado a um deus pagão era muito grande em Corinto. Então, alguns irmãos entendiam que o cristão, para o bem da sua fé, da sua caminhada cristã, deveria se abster completamente de comer carne em Corinto, para não ter nenhum risco de comer uma carne de um animal que fora oferecido a um deus pagão em sacrifício. Mas havia em Corinto também aqueles cristãos que diziam, não tem nenhum problema, você pode comer, Deus criou todas as coisas, a criação de Deus é boa, nada é recusável, portanto não tem nenhum problema você comer a carne, mesmo que essa carne tenha sido oferecida, ou que esse animal tenha sido oferecido em sacrifício a um deus pagão. Então é isso que Paulo está tratando aqui. Outra coisa, nesses 2 grupos, vocês já sabem que um deles Paulo chama de fortes, e o outro grupo Paulo chama de fracos. Fortes eram aqueles crentes que tinham um bom esclarecimento sobre a questão, uma boa teologia, e, portanto, achavam que podiam comer carne, eram livres para comer. A estes, Paulo chama de fortes. Fracos eram aqueles que ainda não tinham chegado a essa compreensão da coisa, tinham uma consciência sensível, tinha escrúpulos quanto a comer carne e achavam que o cristão não deveria comer carne. Então, esses Paulo chama de fraco. Ao longo de toda esta sessão, capítulo 8, capítulo 9, agora capítulo 10, Paulo está falando quase que exclusivamente aos fortes. Então, esse é o público-alvo de Paulo nesses capítulos 8, 9 e 10, não é? Lembra como é que ele começa lá no capítulo 8?
Lembrando lá que o saber ensoberbece, não é? Então Paulo começa se dirigindo àqueles que tinham esclarecimento, que eram os fortes, que eram aqueles que já tinham um bom entendimento da coisa, mas não estava usando esse entendimento corretamente. Então, é só para dizer que Paulo aqui continua focalizando, se dirigindo a esse grupo que ele chama de fortes. Nesta sessão, capítulo 10, versos de 1 a 13, a mensagem de Paulo aos fortes poderia ser resumida da seguinte maneira: cuidado para que vocês não tropecem na autoconfiança orgulhosa de vocês. Então, o que Paulo está alertando, a respeito do que Paulo está alertando os crentes fortes, no capítulo 10, no texto que lemos hoje, Paulo está alertando a eles para o risco que eles tinham de tropeçar na autoconfiança orgulhosa deles. Se você quiser ver isso claramente, dê uma olhada aí no verso 12. Eu acho que o verso 12 do nosso texto resume o alerta de Paulo. Paulo diz: aquele, pois, que é forte, que tem entendimento, que pensa estar de pé, cuidado para que você não tropece na sua autoconfiança orgulhosa. Aquele que está de pé, veja que não caia. Então, aqui resume, é isso que Paulo está tratando na porção que lemos, tá? É um alerta quanto ao risco, quanto ao perigo dos crentes chamados fortes serem traídos pela autoconfiança orgulhosa deles, tá bom? Então, com isso em mente, vamos analisar a passagem, ok? Primeiro bloco, versos de 1 a 5, não é? Versos de 1 a 5 é o primeiro bloco. Nesse primeiro bloco, Paulo está chamando a atenção para o exemplo da nação de Israel. Ele vai traçar aí, nesse primeiro bloco, nos 5 primeiros versos, um paralelo entre a igreja, o novo Israel de Deus, e a nação de Israel, o antigo povo de Deus, nos dias do Antigo Testamento. Então ele chama a atenção para o exemplo da nação de Israel, ok? Então ele mostra aí que Israel era, como nós somos hoje, o povo da aliança. Israel era o povo com quem Deus fez um pacto de amor e graça. Qual era o grande patriarca da nação de Israel? Abraão, não é isso? Ele é o pai daquela nação. E Deus apareceu a Abraão, disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, eu vou estabelecer com você a minha aliança, o meu pacto, eu vou ser o seu Deus, você vai ser o meu povo, eu vou abençoar você, vou abençoar os que te abençoarem, vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem, você não apenas o Deus seu, mas eu vou ser o Deus da sua descendência, eu vou lhe dar uma descendência numerosa, vou fazer de você uma grande nação, e em ti, isso é, por causa de um descendente seu, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Essa é a aliança, o pacto que Deus fez com Abraão. Então,
Esse povo que surgiu de Abraão era o povo da aliança, assim como nós hoje somos o povo da aliança. É isso que Paulo está lembrando aí nos 4 primeiros versículos, não é? Veja então no verso primeiro. No verso primeiro, Paulo diz: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Então, Paulo está trazendo aos leitores lá de Corinto e a nós também a lembrança dos pais lá da nação de Israel. Nossos pais são o povo de Israel no passado, não é? Então, retomando aqui, Paulo está lembrando aqui, está óbvio, está claro aí, que Paulo está se lembrando do povo de Israel no Êxodo. Não está claro aí no verso primeiro? Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Está óbvio aqui que Paulo está se lembrando da saída do povo lá do Egito. Eles estiveram sob a nuvem. O que é isso? Lembra que durante a peregrinação do povo lá no deserto, Deus se fazia presente ou sinalizava a sua presença por meio de uma coluna de nuvem. Lembram? Deus dirigia e conduzia o povo, orientava o povo por meio daquela coluna de nuvem. E passaram pelo mar. Está claro aqui que Paulo está lembrando da travessia do Mar Vermelho, quando eles deixaram o Egito sob a liderança de Moisés. Então, Paulo está falando aqui da abertura do Mar Vermelho, da libertação do cativeiro egípcio. Paulo está lembrando aqui que o povo de Israel era o povo da aliança, porque estas bênçãos que Paulo começa a mencionar aqui eram bênçãos da aliança. Para deixar isso claro e refrescar a sua memória, dê uma olhada lá no Êxodo, capítulo 2. Êxodo, capítulo 2, versos 23 a 25. Êxodo 2, 23 a 25. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Então, está tomando a história aí. Lembra como é que o povo foi para o Egito? Lembra? Família de Jacó, José do Egito. Lá o povo José foi elevado a primeiro-ministro do Egito. O povo cresceu e tal. Mas morreu o rei do Egito, que era aquele que... Tá certo isso? Ok? Então, decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ou seja, o cenário no Egito mudou. O faraó que favorecia o povo já não existia mais. Agora o cenário político era contrário ao povo de Israel.
eles estavam sendo escravizados, eles então clamaram ao Senhor e Deus ouviu o seu clamor. Agora o que eu quero que você perceba está no verso 24. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se de quê? Da aliança que fez a Abraão. Ele lembrou-se das promessas que fez a Abraão, não é? Com Isaac e com Jacó. As mesmas promessas feitas a Abraão foram repetidas, não é? A Isaac e a Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Por que é que Deus veio em socorro do povo no Egito? Por causa da sua aliança. Porque ele tinha feito um pacto, uma promessa. Deus é fiel, não é? À sua aliança, ao seu pacto. O povo até poderia ter pensado, puxa, Deus se esqueceu de nós, não é? Mas não, Deus, no tempo dele, no momento dele, agiu em favor do povo por causa da sua aliança. Então, verso 1, ok? Paulo está trazendo à memória dos seus leitores o modo como Deus tratou de maneira especial o povo de Israel. Verso 2: Tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés, não é? Então Paulo está dizendo aí que aquela passagem pelo mar vermelho, aquela direção, aquela proteção, aquela orientação dada por Deus por meio da nuvem, Paulo chama isso de batismo, não é? O batismo nós sabemos que o batismo é um rito de iniciação, não é? Quando você é iniciado, você é batizado em alguma coisa, não é? Então, aqui nós vemos que por meio desta condução do Senhor, pelo mar vermelho, que foi aberto e eles passaram a pés enxutos, eles estavam sendo introduzidos, iniciados no cumprimento da promessa. Eles não passavam de um bando de escravos, mas agora eles haveriam de serem feitos uma grande nação, uma nação, não é? Haveriam de ter lei, haveriam de ter terra, ser introduzidos numa terra. Então, aquilo que era uma família no Egito se tornou um bando de escravos. Aquilo que era um bando de escravos, Deus tomou agora e vai fazer deles uma nação. Quando é que Deus prometeu isso? Lá a Abraão, lembra? Vou abençoar você, Abraão, e vou fazer de você uma grande nação. É Deus cumprindo as promessas da aliança, não é? Então, eles serão agora introduzidos na terra prometida. Se tornarão uma nação, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas, antes de serem introduzidos na terra prometida, vocês sabem que eles passaram por 40 anos de peregrinação pelo deserto, por causa da incredulidade deles, não é? Lembra quando foram espiar a terra, para tomar posse da terra? Os espias foram para trazer informações, para que pudessem montar uma estratégia para possuir a terra. Aqueles que foram trouxeram um relatório muito desanimador. Olha, a terra é boa, tem uma produção agrícola assim invejável, precisa de 2 homens para carregar um cacho de uva, não é? Mas olha, o povo que habita nessa terra é gigante.
Só tem homem alto, forte, bem armado. Acho que não vai dar para conquistar essa terra, não. Por causa desta incredulidade, Deus fez com que eles dessem meia volta e foram 40 anos de peregrinação pelo deserto, não é? Então, mas mesmo estando no deserto, durante os 40 anos, eles não foram abandonados pelo Senhor. Deus continuou fiel à sua aliança. Veja agora os versos 3 e 4. Mesmo no deserto, todos eles comeram de um só manjar espiritual. Certamente Paulo está lembrando aqui do quê? Maná, não é? O maná espiritual, porque caía do céu, mandado diretamente pelo Senhor. E verso 4, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então aqui Paulo já traça um paralelo entre o antigo Israel e o novo Israel, que é a igreja, não é? Há um paralelo. A mesma terminologia usada para falar de Israel, a nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, Pedro usa para falar da igreja, dos cristãos. Vós sois nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então há um paralelo entre a nação de Israel e a igreja, não é? Então temos aí Deus fazendo cair maná do céu. O verso 3 é uma clara referência ao maná. E que era o maná? Lembra que Jesus, no capítulo 6 do Evangelho de João, abra lá, João 6:32, veja aí, Jesus disse que o verdadeiro pão do céu não era o maná. Não está aí no verso 6:32? O verdadeiro pão do céu não foi dado por Moisés. Não era o maná, o verdadeiro pão espiritual. Quer dizer que o maná era um pão falso? É isso que Jesus está dizendo? Não, não é que ele fosse falso. É que ele era apenas um símbolo, era um tipo, uma ilustração. Ainda não era o verdadeiro pão, era apenas uma figura, um símbolo do verdadeiro pão. E quem é o verdadeiro pão? Olha aí João 6:35. Eu sou o pão da vida. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte: aquele maná lá era um símbolo a meu respeito, não é? Então não apenas a rocha era Cristo, mas também o maná era Cristo, no sentido de ser um símbolo, uma ilustração, um tipo do Redentor. E aí ele diz que a rocha, não é? A rocha era Cristo. Ele está lembrando aí, há na Bíblia pelo menos 2 registros em que Deus fez brotar água da rocha para matar a sede do povo no deserto. Então, durante a peregrinação no deserto, Deus não apenas providenciou pão e providenciou água. Lembram as 2 vezes? Uma está lá em Êxodo 17, lá em Horebe. Lembra? Deus mandou Moisés bater na rocha, ele bateu na rocha e a rocha deu água para o povo. E a outra vez foi em Cádiz. Desta feita, Deus não mandou bater, Deus mandou falar a rocha, lembra? E Moisés
nervosinho, bateu na rocha, porque já estava perdendo a paciência com aquele povo murmurador, e foi aí que Deus anunciou a ele que por isso ele não entraria na terra prometida. Depois você pode reler isso, está lá em Números capítulo 20, não é? Então, veja bem, no final do verso 4 aí, Paulo diz que a rocha era Cristo. Então percebam o paralelo, não é? Assim como a rocha ofereceu água para matar a sede do antigo Israel, Jesus oferece água que mata a sede do novo Israel. Lembra da conversa com a mulher samaritana? Se você beber da água que eu lhe der, jamais terá sede, não é? João 4,14. Então, irmãos, notem aí que o jeito de Paulo trazer essas coisas à memória é fazendo um paralelo do antigo e o novo Israel, e ele mostra então que há uma continuidade, não é? Entre o antigo e o novo Israel. Isso é importante, não é que Deus tenha dois povos, a nação de Israel e a igreja fossem povos diferentes, distintos, mas embora haja descontinuidade em algumas coisas, há continuidade. É o mesmo povo, não é? Então, perceberam aí? O que Paulo está fazendo nos versos 1 a 4? Lembrando que a nação de Israel era o povo da aliança, era o povo com o qual Deus fez um pacto, a quem Deus amou com amor eterno, a quem Deus salvou, deu orientação, deu direção, e que há um paralelo, que a igreja não é diferente da nação de Israel, não é? Ela não é diferente. Agora, chega no verso 5. Prestem atenção no verso 5. Paulo diz: Entretanto, isso é importante. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Perceba o ponto de Paulo. Depois de passar os 4 primeiros versos, mostrando como é que Deus tratou de maneira especial a nação de Israel, que igualmente ele trata a igreja de maneira especial. Contudo, entretanto, todavia, não é? Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Embora Deus tenha feito uma aliança com a nação de Israel, Deus tratou com severidade o pecado deles, a incredulidade deles. Não é verdade? Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. A maioria daquele povo que saiu do Egito, aquela geração toda, morreu no deserto. Durante esses 40 anos, todos morreram, só ficaram os filhos, os netos, mas aquela geração morreu no deserto. Daquela geração, somente Josué e Calebe chegaram à terra prometida. O que Paulo quer que os fortes de Corinto saibam?
que Paulo quer que eles saibam e que nós também saibamos? Paulo está dizendo, ó, não pense que por pertencer ao povo de Deus, não pense que por ser povo da aliança, não pense que Deus não se importa com o pecado de vocês. Lembra? Israel era o povo da aliança. No entanto, Deus desagradou da maioria deles. Isso significa que os fortes de Corinto estão sendo alertados aqui que pelo fato de pertencer ao povo de Deus, pelo fato de ter sido batizado, pelo fato de participar da ceia, pelo fato de serem membros lá da igreja de Corinto, Deus não se importaria com o que eles fizessem. Paulo está dizendo, não é bem assim. Olha para o exemplo da nação de Israel. Era o povo da aliança. Era o povo com quem Deus fez um pacto. No entanto, Deus se desagradou da maioria deles. Está claro aí? O entretanto, não é? Eles eram povo da aliança. Entretanto, colheram o fruto amargo da desobediência deles. A grande maioria não entrou na terra prometida. É esse o ponto de Paulo aqui, não é? Deus tratou de maneira muito séria o pecado daquela geração. No verso 6, Paulo diz que estes fatos da vida do povo de Israel são exemplos para nós. Ora, estas coisas que aconteceram com a nação de Israel se tornaram exemplos para nós. A fim de quê? A fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Então preste bem atenção, irmãos, aqui há um ponto muito importante aqui. Pensem no contexto. O que Paulo está tratando aqui? Paulo está se dirigindo aos fortes de Corinto, que achavam que não tinha nenhum problema comer carne em Corinto. Eles eram livres para comer carne. Não tem nenhum problema. O meu amigo, meu parente vai fazer um culto lá, a deusa pagã lá, a deusa Artemis, Diana, sei lá. Diana era em Éfeso, né? Mas Artemis, ou qualquer uma desses deuses lá, dessas entidades, esse cristão forte dizia assim, não tem nenhum problema não, cara, eu vou lá, meu amigo lá, vai fazer uma celebração, mas pagando lá e tal, eu vou lá, participo do churrasco lá com ele, não tem nenhum problema não, pode ir, não tem nenhum problema, eu sou livre, Cristo me libertou. Então, notem aqui que Paulo está alertando para um perigo aqui. Estas coisas de Israel servem de exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Irmãos, qual era, e nós vamos ver, porque Paulo agora vai desdobrar, mostrando vários exemplos concretos da nação de Israel. E em todos esses exemplos que nós vamos ver, você vai perceber que a grande cobiça da nação de Israel durante esse período de peregrinação no deserto era o quê? Saudade do Egito. Toda murmuração deles era saudade do Egito. Saíram do Egito, mas de vez em quando estava tendo vontade de voltar para lá. Esse é o ponto de Paulo aqui, não é? Essa era a cobiça do povo de Israel no passado, e Paulo está alertando os fortes de Corinto para o perigo de serem levados pela cobiça destas coisas más.
O ponto de Paulo é o seguinte: a linha que separa a liberdade cristã da cobiça de coisas más é muito tênue. A linha que separa a liberdade cristã da cobiça, da saudade do Egito, é muito tênue. Deixe-me ver se eu deixo isso claro para vocês. Nós vamos ver depois que isso vai ser reforçado a hora que olhar cada um dos pontos. Mas o ponto de Paulo aqui, eu creio, é o seguinte. Por exemplo, vamos dar um exemplo contemporâneo. O cristão é livre para tomar bebida alcoólica? A Bíblia não proíbe. Você pode tomar bebida alcoólica? Pode. A Bíblia chama atenção para a intemperança, não é? Mas você é livre para tomar bebida alcoólica. Mas o que Paulo está dizendo aqui? Cuidado para que você não confunda a liberdade cristã com a saudade do Egito. A saudade da velha vida no Egito. Percebe o ponto? É muito tênue. Muitas vezes o cristão pode estar falando em liberdade cristã, mas no fundo ele está cobiçando uma velha vida que ele já deveria ter abandonado há muito tempo. É mais ou menos isso que Paulo está dizendo, e vocês vão perceber nos exemplos que Paulo vai dando da nação de Israel, que era sempre uma tentação de voltar ao Egito. Verso 7, dê uma olhada no verso 7. Bom, então esse é o primeiro bloco, né? Agora, o segundo bloco, Paulo vai elencar vários exemplos de ocasiões em que a nação de Israel foi punida por Deus, castigada por Deus, por causa desta tendência de murmurar por saudades do Egito. Verso 7, dê uma olhada no verso 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Então, depois de mostrar que a nação de Israel, embora fosse o povo da aliança, Deus desagradou daquela geração, ele agora vai dar exemplos concretos disso. Então, primeiro exemplo aí está claro, né? É o episódio do bezerro de ouro. Olha, não façais, pois, idólatras como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Aqui está claro que Paulo está falando do episódio do bezerro de ouro. Vamos recordar esse episódio? Abra lá, Êxodo 32. Êxodo 32. A partir do verso 1. Vamos ver só esse episódio aqui. Depois, semana que vem, a gente olha os demais. Tem uns 4 episódios aí. Mas 32, de 1 a 7. Veja bem, do Êxodo. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós.
Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos, vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Essa é a frase que o Paulo cita lá, né, no texto nosso. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. Lembram da história? Vocês são familiarizados, né? Moisés foi ao monte para encontrar-se com o Senhor. 40 dias, 40 noites, Moisés demorando demais. O povo falou: olha, acho que esse Moisés não vai voltar mais não. Nos tirou lá do Egito e 40 dias e 40 noites o cara sumiu. Ô Arão, vê aí, cara, vamos fazer um Deus aí, vamos fazer uma celebração, vamos fazer um culto aí. E aí, Arão, atendendo ao pedido do povo, toma joias das pessoas, funde um bezerro e fala: ok, vamos celebrar, vamos fazer uma celebração aí. Veja bem, embora Arão anuncia dizendo, final do verso 5, amanhã será festa ao Senhor. Ou seja, nós vamos ter um culto ao Senhor. Mas o que você percebe aqui? É uma celebração nos moldes egípcios, os moldes pagãos. Isso aqui é uma volta ao Egito. É uma volta ao culto egípcio, não é? É um retorno à adoração egípcia. A gente percebe aqui que o povo parece estar com o coração no Egito. E verso 6, a expressão que Paulo cita está aí, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Irmãos, alguns estudiosos entendem que essa expressão aí, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se, é uma referência às orgias, às imoralidades que normalmente acompanhavam os cultos pagãos da época. Era um tipo de coisa que os coríntios estavam bastante familiarizados. Então, notem com o que Paulo está preocupado? Com os fortes de Corinto, que não se importavam de ir ao templo pagão, atender um convite de parentes pagãos, comer a carne, mesmo que fosse sacrificada a ídolos e tal. Então é como se Paulo tivesse dizendo assim: irmão, você é livre, mas cuidado, para que essa liberdade sua não esteja sendo saudades
da velha vida pagã. É isso que ele está dizendo ao lembrar que o povo de Israel, nós vamos ver, tem mais 4, se não me engano, 4 episódios, que sempre é murmuração e desejo de voltar para o Egito. Ora por causa das panelas de carne, ora porque já estavam enfastiados de maná, não é? Mas o ponto aqui é o seguinte: Paulo está lembrando aos fortes de Corinto que essa sua liberdade para comer carne poderia se tornar, o perigo de se tornar saudade da velha vida pagã. Está claro isso para vocês no texto? Veja bem, que vamos olhar só mais um episódio rapidinho aqui. Que esse comer e beber e levantou-se para divertir pode ser, como alguns estudiosos entendem, uma referência à orgia e à imoralidade dos cultos pagãos, fica claro com o verso 8. Olha o verso 8 do nosso texto agora, 1 Coríntios 10. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Então, no verso 7, Paulo está lembrando de que episódio? Bezerro de ouro. No verso 8, Paulo está se lembrando de um outro episódio. É aquela ocasião em que os filhos de Israel se prostituíram com mulheres moabitas. Se prostituíram no contexto do culto pagão. Vamos ver isso rapidamente. Números, capítulo 25 de Números. Capítulo 25 de Números. Verso 1 em diante. Verso 1 a 9. Esse é o episódio que Paulo está lembrando no verso 8. Vou ler para vocês a narrativa. Números 25, de 1 a 9. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Preste atenção. Verso 1 diz que o povo de Israel começou a se prostituir com as filhas dos moabitas, de um povo pagão. Como é que isso começou? Verso 2. Convite para participar lá dos cultos pagãos, que terminava em orgia e imoralidade. Percebe? As mulheres convidavam o povo aos sacrifícios dos seus deuses. Então ia lá, não tem problema não, vou lá só participar lá do culto deles lá e tal, tem um churrasquinho lá depois e tal, e terminava em imoralidade. Verso 3. Juntando-se Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Então, verso 3 diz que Deus ficou irado por causa desta corrupção do povo. Verso 4. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor, ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens da sua tribo, que se juntaram a Baal-Peor. Então, veja bem, Deus puniu com uma praga, não é? Paulo fala que morreram 23.000, não é? No verso 8. O verso 9 aqui parece que há uma discrepância, fala aí de 24.000, verso 9 de Números 25.
É que é citação livre, né? Aproximada. Não está muito distante. É que Paulo faz uma citação livre. Isso não tem exatidão, estas informações na Bíblia. Então Deus mandou uma praga para punir o povo por causa do seu envolvimento com a idolatria dos moabitas, o que terminou em imoralidade e prostituição. Agora preste atenção. Verso 6. Aqui tem um registro aqui que é impressionante isso. Impressionante. Verso 6. Eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Então está dizendo aqui que por causa da praga, da peste que se abateu como disciplina do Senhor, o povo estava quebrantado, chorava, clamava por misericórdia diante da tenda da congregação. O acampamento, o tabernáculo está lá e o povo clamando. Porque aqui diz que morreram 24.000 dessa peste. Nós estamos saindo de uma pandemia, a gente sabe o que é ver gente morrendo assim, não é? E contar mortos dia a dia. O povo está diante da tenda do tabernáculo, está lá clamando. Aí diz que um dos homens lá de Israel veio trazendo consigo uma midianita. Povo lá lamentando, chorando, e o sujeito se prostituindo. Veja bem. Verso 7. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita até o interior da tenda e os atravessou ao homem israelita e à mulher, e ambos pelo ventre. Então a praga cessou sobre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24.000. Eu fico dando asas à minha imaginação. Pense aí, o acampamento, todo mundo de luto, todo mundo triste, uma praga, está o pessoal lá diante da tenda da congregação reunido, o sacerdote lá dirigindo um culto de avivamento. Desperta, Senhor, o teu povo, perdoa o teu povo. E de repente o sujeito vem lá com uma amante, entra assim no meio da arraial do acampamento. O sacerdote vê aquilo lá, desce do púlpito, passa a mão numa lança, vai lá dentro da tenda do cara e atravessa os dois. Parece que estavam em pleno ato sexual, porque a lança atravessa os dois. E cessa a praga no meio do povo. Que coisa, né? Então, veja bem, atraídos pelo culto pagão, os israelitas acabaram se prostituindo com mulheres moabitas. E o Senhor Deus determinou o extermínio dos idólatras. Pensa aqui no que Paulo está fazendo. Paulo está dizendo, irmão, você é forte aí em Corinto, está ok, você pode ir lá comer carne, não tem problema, você é livre para comer carne, mas, cara, olha lá para a história do povo de Israel. Lembra lá o que aconteceu quando o povo começou a frequentar aqueles cultos do Moabitas lá. Acabaram se envolvendo com idolatria e com prostituição. E Deus
E Deus puniu severamente os nossos antepassados. Cara, você é livre para comer carne, você é livre até para ir lá no templo pagão. Mas cuidado, cara. Você pode estar sendo levado aí pela saudade da velha vida. Olha o que você está fazendo. É isso que Paulo está dizendo para os fortes de Corinto. Entendeu? Cuidado. Quem está de pé, veja aqui, verso 12. Cuidado para que essa sua autoconfiança, não, eu sou esclarecido, não tem nenhum problema comer carne, tá certo, mas cuidado para que essa autoconfiança orgulhosa não te leve para o buraco. Cuidado. A linha que divide a liberdade cristã a liberdade da saudade da velha vida é muito tênue. É muito tênue. É isso que Paulo está colocando aqui para os fortes de Corinto. Então, ele mostra esse segundo episódio. Aí depois vem aí o verso 9, outro episódio, e o verso 10, outro episódio. A gente não vou tomar mais o tempo de vocês, não. Eu já previa que não íamos terminar. Mas qual é o ponto de Paulo no capítulo 10? Ele está advertindo os fortes de Corinto para o risco de tropeçarem na própria autoconfiança orgulhosa deles. Então, Paulo aqui está chamando a atenção nesse sentido.